Bom, gente, boa tarde. Vamos começar. Eu vou falar hoje sobre como engajar os alunos e aumentar a produtividade através da diversão. A gente às vezes fica se questionando, né? Mas será que se eu colocar diversão, todos vão gostar? Será que não tem algumas pessoas que não gostam de se divertir em algumas situações assim? Num ambiente que ele não sinta segurança, que ele não tenha intimidade, não conheça as pessoas? Será que as pessoas não vão se sentir às vezes exposta, ridicularizada? Enfim, tudo isso pode acontecer. Mas existem estratégias para a gente adaptar o tipo de diversão ao estilo de jogador, de modo que atenda os objetivos em comum, porque os jogadores têm objetivos, assim como nós, educadores. E é sobre isso que a gente vai falar. A diversão, sim, gente, ela aumenta a produtividade, porque o próprio engajamento, ele aumenta a produtividade. Quando a pessoa está extremamente engajada, comprometida, ela entra num estado de fluxo e isso influencia a produtividade dela. Então, é sobre isso que a gente vai falar nesse episódio 3, para que vocês consigam já imaginar o que podemos fazer nas nossas aulas para torná-las mais divertidas e assim inspirar mais, envolver mais os nossos alunos, certo? Bom, então, let's go. O que eu quero começar aqui, gente, refletindo com vocês é o seguinte: quando nós pensamos em diversão, não é nada aleatório, não. Existem algumas classes, né, de emoções ou tipos de diversões que são muito explorados aí no mundo dos games, na gamificação. Então, nós temos como trabalhar a diversão sob diferentes perspectivas para atrair diferentes tipos de jogadores e de pessoas. E isso faz com que você estimule ainda mais o comportamento do seu aluno, porque a diversão, sim, ela influencia o comportamento. Muitas pessoas ficam tão envolvidas ali para se divertir que elas acabam fazendo coisas que elas não imaginavam que fizesse. Ou a diversão vista também como estímulo, né, para mudança de comportamento ou para inspirar atitudes. E é isso, gente. Olha, voltando aqui de novo, né? Eu atrasei 15 minutos, sei lá, 15, 7, 8 minutos. O link não listado, ninguém conseguia assistir a live. Fui recebendo mensagens e eu acho que a galera desistiu, né? Porque quase 7, 8 minutos de atraso. A minha equipe conseguiu mudar o link aqui, mas eu acho que a galera já tinha saído, né, da live. Então, eu quero dizer que vai ficar gravado e assim como vocês têm assistido depois, né, me desculpem aí esse furo, mas a live vai ficar gravada e mais tarde vocês podem assistir. A gente não vai disponibilizá-la imediatamente porque a equipe vai editar o inicinho ali que ficou fazendo esses ajustes para a gente conseguir entrar online, certo? Bom, pessoal, então, continuando aqui, né? Então, quando você fala sobre diversão, como eu posso inserir esses elementos divertidos? Como eu posso trazer essas estratégias de diversão para que nós consigamos estimular atitudes? A Gislaine colocou aqui, mas eu perseverei. Boa, Gislaine, quase personalizado aqui para você, né? Então, olha só, como a gente pode fazer isso? Então, pessoal, pensando aqui em elementos divertidos, existem 4 tipos de diversão, vocês sabiam? No mundo aí dos jogos. A primeira delas é hard fun. O próprio nome já diz, né? Vem de uma diversão mais difícil. Daqui a pouco a gente fala sobre ela. A segunda delas é people fun, que está relacionada a pessoas, a socialização. A terceira, não necessariamente nessa ordem, tá, pessoal? É serious fun, que é uma diversão séria. Está voltada ali mais a valores, a propósito. Daqui a pouco a gente vai falar sobre ela também. E por fim, easy fun, que o próprio nome já diz também, é a diversão fácil.
Então, quando a gente avalia esses 4 tipos de diversão, a gente começa a pensar: como eu posso trazer isso para a minha sala de aula para incentivar o cumprimento de algumas tarefas? Como eu posso tornar as minhas aulas mais divertidas? E este é o questionamento de muitos colegas professores, né? Eu sei que é uma dor deixar muito mais divertido, muito mais interessante. E eu vou mostrar para vocês que é simples. É muito simples de se fazer, porque cada tipo de diversão dessa, ela tem algumas estratégias, alguns estímulos que vão direcionar aí para o alcance do seu objetivo. O que você precisa saber a princípio é qual é o tipo de diversão mais apropriada ao meu jogador. Então, a Nicole Lazzaro, que inclusive é uma estudiosa, né, deste assunto, que é a teoria FAN, a teoria do prazer em fazer algo, é trazer a diversão para que as pessoas sintam prazer em cumprir os desafios, fazer o que é proposto. Então, ela diz que os jogos mais bem-sucedidos incluem pelo menos 3 dessas 4 classes de emoções aí, dessas diversões que eu falei. Então, vamos começar pela primeira, que é hard fun. Quando a gente está falando, gente, de hard fun, eu estou falando de uma diversão mais difícil. Isso me remete à competição. Então, nós quando trabalhamos hard fun, pensamos em tornar um jogo mais competitivo. Um jogo que você pode pensar o seguinte: como na minha aula eu consigo trazer desafios? Como eu posso estimular os meus alunos ou a minha equipe de colaboradores também? Nós estamos aqui pensando no cenário de aprendizagem corporativa, né? Também. Sala de aula, não importa se acadêmica, enfim, se no ambiente organizacional. Como eu posso desafiar minha equipe, desafiar os meus alunos para que eles sintam que existe uma possibilidade de ele entregar algo mais, de ele dar um pouquinho mais de si. Então, pensar como você pode trabalhar os desafios. E como você pode também, um segundo elemento aqui dessa hard fun, como eu posso gerar mais energia nesse jogo? Por quê? Hard fun é aquela diversão para aquele jogador que quer provar que ele é capaz, sabe? Ele quer provar que ele tem condições de se superar o tempo todo. É uma diversão baseada na resolução de problemas e ela vem justamente pela experiência do jogo, ela vem pelo gameplay. Então, aquele jogador que se identifica com hard fun, ele entende que é necessário enxergar o seu progresso. E por isso você tende a aumentar a dificuldade, incrementando feedbacks sobre esse progresso do jogador para que ele se sinta envolvido. Então, quando a gente fala de hard fun, nós estamos falando de uma chave que representa o jogador que quer provar que ele é capaz. E geralmente são jogadores muito competitivos. E eu não sei se a gente chegou a falar aqui nos episódios anteriores, não, mas no meu conteúdo aqui no próprio YouTube já tem. Hard fun, pessoal, ela se conecta muito com aquele jogador killer, que é aquele jogador extremamente competitivo, é um jogador que quer se superar, mas ele quer ganhar, ele quer estar no pódio, ele é presença frequente no topo da tabela de classificação. E ele é muito racional. Então, no jogo, ele não tá para fazer amigos, ele não tá para socializar, ele está para ganhar. E ele se identifica muito com esse tipo de diversão, que é essa diversão mais difícil, essa diversão que vai mostrando o progresso dele, até porque gera para ele a posição de conseguir conquistar primeira posição no jogo ou as primeiras colocações. Então, quando a gente pensa nesse perfil de jogador, até por isso que eu já trouxe essa reflexão do hard fun, a gente traz aqui como elementos da diversão estratégia. Qual é o jogo que nós vamos, ou eu falo jogo, mas é a gamificação do ambiente de sala de aula, tá? Qual é a gamificação, qual é a proposta que a gente vai trazer para trabalhar um game que envolva estratégia, que ele tenha que
processar, racionalizar, enfim, porque ele é muito racional, o jogador killer, né? Então a gente trabalha também, pessoal, níveis. Você, para trabalhar esse tipo de diversão, você precisa, ó, trabalhar os níveis de modo que esse jogador ele perceba a sua evolução no game, que ele tente se superar. Então é aumentando a dificuldade através dos tempos por meio dos níveis. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso para a gente trabalhar um pouco essa questão do engajamento, tá? Então outra coisa que você trabalha em Hard Fun são os obstáculos. Os killers adoram obstáculos porque eles são, como se diz, né, predadores, eles matadores, enfim, eles querem alcançar os seus objetivos no jogo. Isso está relacionado a ser o vencedor, e quando ele se vê frente a obstáculos que ele consegue desbravar, isso dá para ele ainda muito mais energia para continuar, certo? É um jogo, pessoal, de vitórias. Ele busca por vitórias, né? Então, você precisa inserir uma estratégia de pontuação interessante para que ele consiga se conectar também. Como vai funcionar o seu programa de pontos? Quantos pontos vão valer cada desafio? Então, é pensando nesse sentido aí para que você já consiga trabalhar. Bom, então nós falamos aqui de desafios, falamos de energia, falamos de estratégia, falamos de pontos, falamos de vitórias, de níveis, de obstáculos. E tudo isso são elementos dessa diversão difícil que é a Hard Fun, que eu disse que se conecta muito com os jogadores que são killers, certo? Agora eu vou falar um pouquinho para você sobre o segundo tipo, mas vai pensando aí como você poderia trabalhar esse tipo de diversão nas suas aulas, né? Como eu posso trazer elementos que auxiliem essa proposta? Como eu posso trabalhar níveis na minha aula? Como eu posso trabalhar uma estratégia de pontos? Já começa a pensar, porque a ideia aqui, ó, é gerar muitos insights para que você possa aplicar tudo isso que a gente está falando aqui, certo? Bom, o segundo tipo de diversão, pessoal, é Easy Fun, que é a diversão fácil. Eu vi aqui, ó, uma pessoa RCMSC, onde tem essas informações por escrito? No meu livro. Meu livro chama Gamificação Jogando para o Sucesso. Tem na Amazon, na Editora Líder, tem nas Casas Bahia, tem no Mercado Livre, enfim. Joga no Google aí e lá tem todas essas explicações, tá? Bom, então voltando, gente. Easy Fun é a diversão fácil. A principal chave nesse tipo de diversão é a curiosidade. Então, como atrair o jogador por meio da curiosidade? Então, quando a gente fala em Easy Fun, ela é uma diversão, gente, casual, despretensiosa, que não requer muito esforço, mas que alcança resultados. Ela faz com que o jogador use a sua imaginação, mas alguns jogadores se conectam muito com esse tipo de diversão. Por exemplo, o Explorer é um jogador explorador, ele é curioso, ele quer entender o porquê, como descobrir um desafio, como cumprir uma missão proposta. Ele quer entender desde todo o mapeamento geográfico do game até a compreensão da mecânica. Então, ele é totalmente estimulado pela curiosidade, pela exploração. Então, nós estamos falando aqui do segundo tipo de jogador, que é esse explorador, esse explorer, e ele se conecta muito com Easy Fun. E o que nós temos aqui de elementos que trabalham o Easy Fun, pessoal, que trabalha essa questão da curiosidade? A gente tem a criatividade. Como você pode inserir elementos, estímulos criativos na sua aula para despertar a atenção desse tipo de jogador? Aliás, todos nós somos bastante curiosos, só que alguns com mais, digamos assim, mais foco, né? Não é nem foco a palavra que eu gostaria de usar, mas assim, com muito mais expressão, enfim,
É mais ou menos isso, tá? A palavra fugiu aqui na mente agora. Mas é isso. Algumas pessoas demonstram muito mais essa curiosidade porque elas acabam sendo naturalmente um pouco mais curiosas. Só que todos os seres humanos são curiosos. Alguns com mais intensidade, ó, a palavra veio, né? Alguns com mais intensidade, outros com menos intensidade. Então, outro elemento que você pode utilizar nas suas aulas para trabalhar essa emoção, essa diversão fácil, essa easy fun, é descoberta. Então, como você pode usar o conteúdo da sua aula para provocar no seu aluno uma curiosidade que o leve a uma descoberta? Como você pode trabalhar por meio do seu conteúdo enigmas que vão despertar a atenção desse aluno, que vão fazer com que ele fique extremamente interessado em descobrir mais e mais do seu conteúdo? Então pense nisso. Sabe aquele jogo Escape Room, que trabalha os enigmas e aí você tem que ir descobrindo algumas pistas? Ex-alunos meus de um curso são professores de matemática. Sabe o que eles fizeram? Eles trabalharam esse lance aí do escape room por meio de enigmas para que os alunos descobrissem algumas atividades aí da disciplina deles lá de matemática, alguns desafios. Então, o que eles faziam? Por exemplo, que colocavam um baú e colocava as pistas. E a pessoa tinha que, com base no conteúdo ministrado, ir fazendo os cálculos, e aqueles cálculos ia aproximando ele ainda mais do enigma que ele tinha que revelar. Até que, ao descobrir todos os resultados, a fazer todos os problemas propostos, os desafios propostos, ele conseguia uma chave para abrir esse baú. E dentro desse baú tinha outras pistas, outros enigmas que o levavam para os próximos esconderijos, para os próximos passos, para os próximos desafios, de modo que quando você chegasse ao final, você tinha ali uma grande recompensa. Então, eu estou dando o exemplo aqui do que ex-alunos meus, que são professores de matemática, fizeram e que foi um sucesso nas salas de aulas deles, né? Isso, gente, é justamente trabalhar isso que a gente acabou de falar, curiosidade e descoberta. Se nós temos curiosidade, ele ali, ó, colocou estímulos para levar o aluno a descobrir coisas do conteúdo dele. Então, tem pessoas, tem uma outra aluna minha que fez isso, gente, usando uma ferramenta gratuita. Sabe o que ela fez? Eu vou até dar essa dica aqui para vocês, porque tem gente que está assistindo agora, tem gente que vai assistir depois. Ela usou uma ferramenta super, como se diz, né, popular hoje na internet, que é aquele QR Reader, que é o leitor de QR Code. E aí ela foi colocando esses QR Code, o aluno tinha que fazer a leitura desse QR Code, esse QR Code pedia para o aluno fazer lá é como se fosse uma atividade, um desafio, um cálculo, enfim. E ali a soma daquele desafio, ali o resultado daquele desafio revelava uma letra. Essa letra era uma pista de como ele ia desbravar todo o desafio. Então, ele tinha que ir escaneando cada código pedia para ele fazer algo. Quando ele acertava dentro do próprio app, porque encaminhava ele para um outro link, quando ele acertava, revelava para ele uma parte da pista que era essa letra. E ao final, então, ele tinha ali feito várias atividades, várias operações, sendo que o objetivo de fazê-lo colocar em prática os conhecimentos era o pano de fundo para que ele descobrisse o que ele mais queria, que era revelar a palavra secreta que iria dar uma pontuação extra para ele. Então, ele envolvido
por meio de estratégias de jogo, foi fazendo tudo que era necessário, colocando em prática tudo que a professora trabalhou no conteúdo, e tinha a questão do tempo também, né? Quem terminava antes tinha uma pontuação maior. Enfim, isso é muito legal porque é gratuito, gente, e você não tem, como se diz, não tem tanto segredo fazer isso, né? Então a gente entende que existem muitos recursos hoje que a gente pode utilizar, que estão aí, né, nas nossas mãos. Este é um exemplo também que está voltado aqui para EasyFun, para essa diversão fácil. Então é uma diversão que trabalha a exploração, que trabalha o uso da imaginação, da interpretação, da investigação. O jogador é atraído pela curiosidade, certo? Bom, então falamos aqui de 2 tipos de diversão e 2 tipos de jogadores. Eu vou falar um tipo de cada jogador aqui. Não vou aprofundar tanto, mas já dá para vocês saberem como fazer, ter uma ideia e insights para usarem nas aulas de vocês. Bom, pessoal, o terceiro tipo de diversão, para engajar mesmo os alunos, porque a gente falou lá atrás, né, que a diversão, ela sim, ela engaja, ela inspira atitudes, ações, comportamentos, e o aluno vai ficando tão envolvido, né, entra numa experiência de fluxo, no estado de flow, que mais à frente eu vou falar para vocês, isso naturalmente aumenta a produtividade dele, né? Então, o terceiro tipo de diversão aqui, gente, é people fun, que eu tinha falado, né, uma diversão voltada aí para relacionamentos. Bom, o que você trabalha aqui em people fun? Você trabalha competência, você trabalha comunicação, e você trabalha cooperação entre as equipes, você trabalha espetáculo, você trabalha performance, porque você está falando de pessoas, você trabalha o uso de personagens e você trabalha a personalização. Como você pode personalizar as suas aulas utilizando aí de elementos da diversão people fun? Como você pode estimular a cooperação dos seus alunos? Como você pode trabalhar competência? Como você pode trabalhar comunicação e performance? Isso, gente, tem total conexão com o tipo de jogador que é o socializer. O socializer é aquele jogador socializador. O jogo é apenas um pano de fundo para ele se socializar com outras pessoas. Ele quer mesmo interagir. Então, a grande recompensa do jogo está nas interações sociais, nos relacionamentos que ele consegue estabelecer no game. Então, por isso, o socializador, que é muito mais emocional, ele se conecta muito com people fun. Por quê? Porque é uma diversão, gente, que engaja grupos, que coloca pessoas diferentes trabalhando juntas, que faz com que a interação social seja realmente o ponto-chave para alcançar os objetivos. Então, aqui, a diversão está orientada pela escolha dos jogadores e nos impactos coletivos. Então, é muito interessante pensar que você pode trabalhar esses diferentes elementos que eu falei agora há pouco, pensando em engajar os seus alunos, envolver os seus alunos. Mas, como eu disse, se você tem um aluno que é mais competitivo, ele está mais para hard fun. Possivelmente ele seja um jogador killer. Então, é legal você também ter esse feeling, né? E sentindo como são os seus alunos, conhecê-los, para que vocês consigam orientar-se um pouco mais em qual tipo de diversão vocês vão explorar. No meu curso, gente, inclusive a gente tem um assessment que eu trabalho isso e mostro para os meus alunos como eles conseguem ser assertivos no tipo de escolha de diversão, por tipo de jogador. Então, eu ensino toda uma técnica, todo um passo a passo, que inclusive está no meu livro, uma pessoa agora perguntou, tá no meu livro, eu explico isso, o livro é o Gamificação Jogando para o Sucesso. Então, eu explico isso no meu livro, tem todo um passo a passo para se fazer. Mas caso você ainda, não tenha estudado sobre isso e já queira começar, aproveitar o que você está ouvindo aqui na live,
Comece pelo seu feeling mesmo, sabe? A gente que é professor, a gente tem esse feeling, a gente conhece os nossos alunos também. A gente faz muito por amor. Nós somos naturalmente socializadores. Quando a gente está em sala de aula, a gente socializa o tempo todo. Então, use do seu feeling para você sentir direcionando as melhores práticas, tá? Bom, e agora, gente, o último tipo de diversão que eu tinha comentado no início da live é o Serious Fun. Aqui nós estamos falando, pessoal, de uma diversão que vai trabalhar a questão de propósito, a questão de valores, e aqui todos os jogadores, eles se conectam muito com o Serious Fun, né? Então, por quê? Porque está relacionada, gente, a realizações de tarefas significativas para o jogador. Então, tudo que contribua para a empresa, para a comunidade, para o mundo, enfim, tudo que seja significativo, que provoque essa mudança no estado mental do jogador, é muito relevante para ele. Por isso que Serious Fun está voltada a realizações de tarefas significativas e dos seus impactos. Os seus impactos voltado aí para significado, para propósito, é uma diversão séria, né? Então, o que a gente pode colocar em Serious Fun? Aprendizado. Como as pessoas podem identificar ali naquela oportunidade, daquela gamificação, uma oportunidade de aprender. Tem empresas que a principal moeda dela de retenção de talentos não é o melhor salário, mas sim o aprendizado que ela proporciona. E por isso, ela consegue reter muito mais talentos do que o concorrente. Esse é um case, gente, que eu li há muitos anos atrás, mas a gente sabe que isso é totalmente popular, todo mundo conhece e sabe que funciona assim, principalmente com algumas gerações que estão mais preocupadas em aprendizado como a principal moeda para retê-los numa organização do que o salário em si. Mas me lembro de ter lido uma reportagem, antes mesmo de conhecer a Google, que a Google e a Microsoft, eles tinham esse posicionamento, onde a Microsoft, às vezes, ela tinha como proposta um salário melhor, condições melhores em termos de remuneração, e as pessoas ainda assim gostavam muito de trabalhar na Google, porque estavam ali para aprender. E é isso, sabe? Quando você tem essa sua identificação de o aprendizado realmente é algo que fala muito comigo, você não liga tanto para o que você vai receber, porque você entende que aquilo faz parte do processo, que é um investimento que depois essas recompensas elas virão naturalmente. Então é isso. Tem pessoas que se identificam com essa filosofia, com esse pensamento, certo? Então, por isso, quando a gente pensa em Serious Fun, que é aquela diversão séria, a gente pensa sempre tê-la nos nossos jogos, nos nossos processos gamificados. Como eu disse lá atrás, né? Os jogos mais interessantes incluem pelo menos 3 desses quatro tipos de diversão. E Serious Fun eu acredito que é uma que não pode faltar, porque, por exemplo, aprendizado é explorado e tem pessoas que se conectam com isso é um valor, é um princípio básico para ela. Conclusão, exercício, meditação, repetição, ritmo, todas essas coisas aí que estão voltadas a valores, a propósito, algo sério que realmente pode gerar algo significativo para ele, é realmente um estímulo para conectar esse tipo de jogador. E que tipo de jogador é esse, Naira? Todos, né? Então, eu não tinha falado para vocês ainda do jogador socializer, e eu falei agora há pouco. Então, a gente falou do killer, a gente falou do explorer, dos socializers, e nós só não falamos do achiever. São 4 tipos, né? Quando a gente usa a taxonomia de Barton, que é uma taxonomia que eu uso e estudo. Então, o achiever, pessoal, eles são muito racionais. Eles querem ganhar coisas no jogo, pontos, cupons de desconto, badge, troféu.
todo tipo de recompensa, porque ele quer buscar uma forma de se diferenciar dos outros jogadores por meio de suas conquistas no jogo. Então, itens colecionáveis, todos os elementos aí que envolvem recompensas, ganhos, desde pontuação até prêmios, isso atrai muito esse tipo de jogador que é o conquistador, é o achiever. E o achiever, né, ele também acaba gostando muito de uma diversão hard, porque o pódio lhe gera recompensas, então ele se identifica muito com isso. Mas assim como todos os demais jogadores se identificam com o Serious Fan, porque esse lance de propósito, significado, aprendizado é inerente a todos os indivíduos, né? Independente das recompensas, todos nós entendemos que quando a gente tem algo em jogo que pode promover uma contribuição para o nosso entorno e que seja significativo para nós, isso nos inspira, isso nos motiva. Então, pessoal, tá aí, né? 4 tipos de diversão que a gente já associou aí aos 4 tipos de jogadores, sem aprofundar tanto, claro, porque a gente tem aqui um tempo para essa live, mas para vocês já irem tendo uma noção de como vocês podem tornar as aulas de vocês mais divertidas, pensando aí nos tipos de jogadores que vocês têm em sala de aula. Certo? E só para falar um pouquinho de engajamento, pessoal, o engajamento, ele está muito relacionado ao flow, que é uma experiência de fluxo, né? É um estado alterado da consciência, do Mihai Csikszentmihalyi, que é digamos, o pai dessa teoria. E quando você está em flow, você sente uma alegria psíquica, você entra em estado de fluxo e isso aumenta a sua produtividade. E os ambientes de jogos são repletos de oportunidade para entrar em flow. E para entrar em flow, você identifica ali que são necessárias algumas condições críticas, que é habilidade e desafio compatíveis. Se a habilidade está alta e o desafio está baixo, gera ansiedade. É a mesma coisa assim, nossa, eu tenho que entregar isso, mas eu não tenho habilidade. Então, te gera uma ansiedade. Do contrário, se a habilidade é alta e o desafio é baixo, gera tédio. Por quê? O desafio é insignificante e eu tenho muita expertise nisso, então gera tédio. O ideal é esse equilíbrio. E o que a gente traz aqui, pessoal? Na gamificação, é interessante você perceber que a habilidade dos seus alunos, ela vai aumentando a partir da experiência, da repetição, da vivência, né? Ele vai adquirindo habilidades ali, vai ficando melhor no negócio. E aí você tem que ir aumentando a dificuldade através dos tempos para que ele fique ali engajado. E aí sim ele vai ser mais produtivo. Sabe por quê? Porque quando a pessoa está em flow, ela sente uma motivação intrínseca, ela está sentindo prazer em fazer, então ela quer continuar fazendo. Ela tem uma sensação de controle. Ela tem também uma segurança, sabe que aquilo ali é um pouco desafiador, mas ela se sente ali segura no que ela tá fazendo. E ela tem uma percepção, gente, que o tempo passa em diferentes tempos, tipo, ela perde a noção do tempo, ela tem uma sensação de distorção do tempo. O tempo deixa de ser cronos, relógio, passa a ser o kairos, o agora. Então ela fica ali extremamente concentrada, que é uma outra característica importante, envolvida e nem percebe o tempo passar. Ou seja, ela vai querer procrastinar, ela vai parar? Não, porque ela está sentindo prazer durante a atividade, ela está em experiência de fluxo, ela está em estado de flow. E o ambiente de jogo, né? Flow é encontrado em qualquer atividade, gente. O Mihai pesquisou, você encontra flow em atividades artísticas, religiosas, esportivas, espirituais, enfim. Também eu falei, né? Artísticas e etc. Só que a gente encontra muito em ambientes gamificados. Tem muitas pessoas que estão jogando e entram em flow, nesse estado de fluxo aí. Isso é muito interessante. Então, resumo do episódio de hoje. Existem 4 tipos de diversão. Existem 4 tipos de jogadores. Como identificar o melhor tipo de diversão para os meus jogadores, para os meus alunos?
Quais elementos eu posso utilizar para inspirá-los e levá-los à ação? Porque a diversão, ela estimula a ação. E como trabalhar os desafios, principalmente em hard fun, que a gente falou agora há pouco, esse equilíbrio entre habilidades dos meus alunos, entre os desafios do game que eu vou inserir, para mantê-los envolvidos e aumentar a produtividade, porque se eles entram em flow, automaticamente eles se tornam mais produtivos, né? Então é isso, gente, é muito conteúdo, mas deem aí uma pesquisada. Tem lá nas minhas redes sociais, no meu Instagram, Naira Gamification, muito conteúdo. Tem também no livro. E a gente ainda tem, mais 7 episódios aqui para falar muitas coisas, para, como se diz, né? Discorrer sobre esse tema. Tem muita coisa legal ainda. Amanhã eu te vejo aqui às 13h07 e sem falta, né? A gente atrasou hoje porque deu um probleminha no início da live, mas amanhã a gente tá aqui às 13h07 para trocar aí mais um episódio com vocês, o episódio 4. Beijo, gente. Fiquem com Deus e até amanhã. Se quiserem perguntar, gente, vai lá no meu Instagram, comenta a última foto lá da live, faz perguntas lá que eu respondo, tá bom? Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau, beijo.